Olá, amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda terça-feira é dia de quê? Varejo Cast Tendências e Pendências. Olha, já imaginou a tua loja virar um lugar de turismo? Mas isso mesmo, vamos falar de Grocery Store Tourism. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí, chegando com mais um Varejo Cast Tendências e Pendências. E esse é aquele episódio, o primeiro da semana, onde a gente traz aí uma seleção de algumas das tendências que a gente está vendo aí pelo Brasil e pelo mundo, o mundo do varejo que a gente tanto ama e traz aqui para vocês com muita dedicação e com muita paixão, né, meu amigo Caio? Isso aí, sempre lembrando aquele recado inicial que a gente sempre dá, olha, para você ficar ligado na gente, toda terça-feira tem Varejo Cast Tendências e Pendências, às quartas vocês estão vendo os convidas, um melhor do que o outro, quinta-feira tem Varejo Cast News, então sempre esse compilado de notícia nosso, e não fica só nisso não, ó. Quer receber muito mais notícia, muito mais informação do varejo para você, para o seu negócio, tem duas formas. Uma é a nossa comunidade do WhatsApp. Vai lá no WhatsApp lá e se inscreve, o link está aqui embaixo. E nossa newsletter, onde a gente, além do que a gente separa no Varejo Cast News, o Fred sempre tem uma curadoria fantástica e traz muito mais notícia para você, tá? E sempre lembrando para você que está escutando a gente aqui no Spotify, por exemplo, pela primeira vez, não se esqueça de apertar para seguir a gente aumentar aqui o alcance e sempre estar contigo. Um lembrete para você não perder nenhum episódio, nada. Olha, só ao longo desse ano são mais de 52 tendências, ou seja, a gente não falhou, toda semana tem tendência nova para você, além de muita notícia e muito mais, né? Então olha quanta notícia, quanta oportunidade tem com você que assiste, que acompanha a gente aqui no Varejo Cast. Não à toa, o maior podcast de varejo do país e um dos maiores podcasts de negócio, top 100 ali, graças a você que nos acompanha, certo, Fred? É isso aí, você que nos acompanha, é sempre um prazer, sempre uma honra tê-lo conosco, tê-la conosco. E vamos então embarcar em mais um Varejo Cast Tendências e Pendências, Caio Camargo. Pois é, Fred, essa daqui é daquele garimpo que a gente sempre faz de notícia, de repente a gente saca alguma coisa e fala, opa, isso aqui é um radar de tendências, isso aqui não é simples notícia, e vem lá da AS, certo? AS aqui, que é um site específico aqui falando, olha, já ouviu falar de Grocery Store Tourism, ou seja, o turismo de supermercado, o turismo de varejo, né? E decorre que é uma nova tendência do TikTok, cara. Olha só, imagina que um simples supermercado pode ser um destino turístico, né? Parece estranho, mas é a nova tendência que está viralizando nas redes sociais, principalmente no TikTok. Então a gente vai explorar um pouquinho esse fenômeno aqui, vamos entender, certo, Fred? O que está acontecendo com essa galera? Por que está acontecendo esse Grocery Store aqui, Tourism, principalmente no TikTok, Doc? Cara, o grande lance, né, Caio, que a galera começou a ver como é interessante se integrar com as comunidades, principalmente as pessoas, essa trend, ela vem muito das pessoas que estão viajando. E aí, em viagens, entrando em supermercados, entrando em lojas típicas, as pessoas vão embarcando um pouquinho na maneira daquela comunidade ou nas coisas que só tem ali em termos de produtos, serviços. E um dos lugares preferidos da turma para interagir são os supermercados, né? As grocery stores. Então as pessoas acabam entrando e descobrindo novos sabores, novos produtos, a quantidade, um determinado refrigerante que tem um sabor inusitado ali, vários sabores de chocolate, aqueles produtos que você só encontra ali naquele lugar, naquela cidade ou naquele país. E aí as pessoas entram e começam a fazer seus vídeos no TikTok. Por exemplo, as pessoas quando vão na IKEA, né, que tem aquelas almôndegas famosíssimas, então as pessoas acabam mostrando suas descobertas em alguns lugares, o que vai atrair mais gente para aquele lugar só para ir achar aquele produto específico, né? Então, por isso é uma viagem de turismo, né, uma grocery store tourism, mas que expande para outros tipos de negócio, porque tem muito mais a ver com aquelas descobertas daquela região, daquele lugar, sendo espalhadas através do TikTok. Cara, que coisa legal, né? Você vê, a gente que viaja muito, Fred, tá aí por todos os rincões do país, além das viagens internacionais e tudo mais, mas eu tenho um costume que eu sei que você tem também, né, cara? Onde eu tô numa cidade que eu sei que é um mercado municipal, é o primeiro lugar que tem um tempo livre que eu quero ir visitar, porque eu acho que, por exemplo, no mercado municipal é onde você encontra a cultura da cidade, a cultura do ambiente, por exemplo, brincadeiras à parte aqui,
nossos amigos do Mato Grosso do Sul, né? Eu fico até bravo, porque toda vez que eu vou lá, eu sei que o mercado municipal é muito famoso por vender o pastel de jacaré. É o sobá famosíssimo. Famosíssimo. Mas o pastel de jacaré é uma iguaria que você não encontra em lugar nenhum do país, é muito ali, talvez um pouco mais Mato Grosso também, tá? Mas assim, então você vai pelo inusitado. Eu lembro numa viagem, quando eu fui pra Colômbia, e eu fui até o mercado municipal. A Colômbia tem muitos sabores diferentes do Brasil, né? Principalmente nas frutas. Então você vai no mercado, eu lembro que eu até fiz alguns vídeos, tá perdido aqui no canal do Varejo Cast, lá tem os vídeos lá dessa viagem da Colômbia, mas eu paguei numa banca de frutas para experimentar frutas diferentes, frutas que a gente não tinha no país, até descobri que outras tinham na região norte e tal, mas é um pouco disso, né, Fred? Dessa descoberta, ou seja, que faz parte da cultura de turismo. Você quer conhecer uma cidade, você quer conhecer uma praia e você quer conhecer as coisas que só aquele local tem. E é viralizado, por exemplo, no TikTok ou redes sociais, é o que você falou, sabores inusitados, né? Tem pessoas que estão ali, elas têm um canal que só de experimentar Fanta de sabor diferente, Pringles ou Ruffles de sabor diferente, né? Produtos inusitados. Inclusive tem um cara que é bacana, não vou lembrar o nome dele agora, que ele tá sempre, resolvi experimentar a Ruffles de tanto que tá todo mundo falando, né? Não lembro o nome dele agora. Aliás, Yannis, é a tua tarefa botar isso aqui pra gente aqui do Varejo Cast no ar, quem é o cara. É pra já, Caio. Você está falando do Brian Rizzo. Mas é o seguinte, inclusive tem o fake, o pessoal faz lá, ketchup cristal. Aí eu falo, não, o cara catou um vidro de álcool gel, fez o rótulo pra falar, pra viralizar que era daquele. Não o cara que faz esse canal, mas ele descobre que é fake alguns produtos que o pessoal tenta viralizar nessa questão da diferenciação. E muita gente, pelo inusitado, vai gravar vídeo durante a viagem pra pegar essas coisas que você só vê em outros locais, né? Japão, por exemplo, é lotado disso, né? De coisas estranhas, de sabores inusitados e por aí vai, certo, Doc? Exato, cara. E isso é interessante porque se a gente for ver, né, são coisas que já acontecem há um tempo e, na verdade, quando a trend ela acontece é porque muita gente começou a despertar para isso de uma maneira que pode virar oportunidade de negócio, né? E também maneiras de você potencializar os seus perfis, por exemplo, no TikTok. Se a gente parar para pensar, não tinha ainda a rede social que tem hoje, mas tinha o boca a boca do mercado de São Paulo, para você ir lá e comer um típico sanduíche de mortadela. Pastel de bacalhau, que era o único que você encontrava lá também. Além das frutas que eles diziam que eram diferentes, mas tinha um monte de história ali que, na verdade, não tinha diferença nenhuma, né? Mas aí são lendas do comércio. Então tem isso. Com o que acontece é que hoje, com a popularização do TikTok no Brasil e no mundo, entre outras redes, aquilo que era uma coisa que não ressoava, que não ecoava, agora ganha um poder enorme por causa das redes. E aí as pessoas, pós-pandemia, a própria pesquisa traz isso, se concentraram muito também no turismo doméstico, e aí começaram a mostrar as peculiaridades das suas cidades, em termos gastronômicos principalmente, para as suas redes. E isso acaba atraindo gente de outra cidade, outro estado, para experimentar aquelas coisas, né? Então isso hoje ele pode ser visto como uma boa oportunidade de negócio, não só para supermercados, para mercados locais, entre outros lugares que podem fazer disso uma boa oportunidade de negócio através de influenciadores, micro-influenciadores, nano-influenciadores, ou até mesmo fazendo como o Whole Foods faz nos Estados Unidos, fazendo degustações, tours guiados que são pagos, né? Que aí você paga pelo tour e aquilo já vira o pagamento pela alimentação que você vai ter no tour, entre outras oportunidades que podem surgir, né, Caio? Cara, me lembra também, você vai lembrar também do Steele Leonard's, cara. Eu tava pensando nisso. Que já tem todo o roteiro. Para quem não conhece, Steele Leonard's é uma rede americana bem tradicional, que até tem aqui em São Paulo o Oba Hortifruti, o Oba Farm, né, que é um pouco inspirado nesse ambiente da fazenda. Inclusive o Oba Farm faz parte desse conceito, né, que a gente está falando, de ser um lugar que as pessoas querem visitar pelo inusitado. Então você leva uma criança no Oba Farm aqui e é fantástico. A criança quer ver os bichinhos, a galinha cantando, as bananas dançando, né? Então tem uma parte de entretenimento ali misturado com essa história que vira uma parte de turismo. Agora tem um lance legal, né, Fred? A gente falar um pouco de cultura, né? Culinária, ou seja, os pratos típicos de uma região sempre fizeram parte de roteiro turístico, né? Então a gente vai pra Argentina, você quer comer churrasco, assim como no Uruguai, né? Então tem lugares que tem uma culinária típica e você quer experimentar. O que a gente tá falando desse grocery store tourism, assim, né? De você fazer o turismo dessas lojas, dos supermercados e tudo mais, é um pouco dessa cultura junkie que a gente tem de alimentos industrializados. Então as pessoas, além da culinária local, estão indo atrás também do alimento industrializado típico dos locais, né, cara? Poxa, que sabor de Coca-Cola tem interessante aqui nos Estados Unidos? Por exemplo,
Um brasileiro que vai, ele, nossa, tem Cherry Coke, tem Vanilla Coke, que é a coca feita de baunilha, tem a com cereja. São sabores, cara. Cada vez você vai num deli lá pra comprar um monte de chocolate que você não conhece, um monte de coisa que você não conhece. Isso faz parte do turismo. E é o que você falou, por uma questão que vive, porque as pessoas estão verbalizando o que elas veem de diferente no mundo pelas redes sociais, que é o que sempre aconteceu, mas por eventualmente a questão de vídeo, TikTok, isso explodiu nos últimos anos aqui, nos últimos 2 anos, certo, Doc? Certo, e essa questão gastronômica, né, essa experiência única de algo que você só come ali, por exemplo, quando eu vou a Salvador, Pão Delícia, né, que eu procuro o acarajé, né, que são coisas que, embora até você pode ver imitado em outros lugares, mas o sabor ali no lugar, né, de você ir lá no Tabuleiro da Baiana, comer o acarajé ali, o Pão Delícia ali, é uma outra coisa, né? Então, isso vem a partir dessa... Então, você atrai muita gente para aquele estabelecimento, para aquele lugar, e isso é uma boa oportunidade de negócio hoje, né? Mais uma vez, você pensa aí, tá, mas eu tenho um mercadinho, eu tenho um restaurante, eu tenho... como é que eu posso fazer isso? Então, você tanto pode fazer intencionalmente através das suas mídias, com o seu próprio time, com a comunicação, você pode ter nano e micro influenciadores, ou você criar espaços que atraem essas pessoas, né? Por exemplo, você já veio aqui em Natal, João Pessoa, Brasília, tem o Mangai, né, que é a própria arquitetura, né, daquela, de como se fosse uma casa do interior do Nordeste, que a pessoa só vê ali, diz, pô, tô comendo aqui um sovaco de cobra. Poxa, sovaco de cobra, né, o nome que se dá a um prato. Aí você esse vai lá... tradicional, esse sempre teve. O que a gente tá jogando agora é que pro mundo do varejo tá acordando pra essa história, né? Exato, mas você vê que são as inspirações, elas estiveram ali, e agora principalmente os supermercados estão pegando isso, porque você tem ali frutas, legumes, né? Tem um monte de coisa que normalmente você não vê, né? Isso me lembra o Zafari, aquela rede lá do Rio Grande do Sul, né? Quando veio pra São Paulo, junto com o Bourbon, com o Shopping Bourbon, eles começaram a trouxer os Zafari, já tem uma no Morumbi também, outro, mas eu lembro que era inusitado, porque era um pedacinho do Rio Grande do Sul dentro de São Paulo. Então muitos gaúchos que moravam em São Paulo queriam lá, por conta do corte da carne que tinha, o mate, e até algumas coisas que tem lá, pastelina, cara, da pastelina, que é um salgadinho que se consome muito, as cucas, né, que se consome muito no sul, não se encontra tão fácil em supermercados de São Paulo, então virou para muita gente o turismo. Deixa eu olhar como é um supermercado gaúcho. Então assim, tem essa conversa diferente que as pessoas querem buscar. Para nós que trabalhamos com varejo, né, é meio complicado a gente falar desse negócio do turismo, porque pra gente, supermercado sempre foi um foco quando a gente tá em algum outro local, né? Para conhecer a cultura local, para entender a cultura local, sempre foi foco de visita, mas o inusitado tá nessa conversa que isso tem crescido, é uma crescente. Agora, será que dá para aproveitar essa onda, Fred? Que tal a gente falar isso aqui no segundo bloco? É isso aí, você se liga agora no anúncio dos nossos apoiadores, se liga porque é graças a eles que a gente entrega aqui semanalmente os episódios para você. E se liga, clica no link, vai visitar para ver, porque tem muita coisa bacana aí pro seu negócio, pro seu varejo, beleza? A gente volta logo após o anúncio dos nossos apoiadores. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados. Confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. E não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast.
Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Muito bem, voltando aqui com o nosso VarejoCast Tendências e Pendências dessa semana, trazendo esse tema fantástico aqui, Grocery Store Tourism, né? E Fred, sempre agradecendo também o pessoal da Minimal Club. Hoje, por uma questão, acabei não estou trajado para quem está me assistindo de Minimal Club, mas estou de calças no Minimal Club, não vou mostrar para nossa audiência, vou privá-lo dessa visão. Você está otimamente vestido de Minimal Club também. E esse Minimal Club, pessoal, é a melhor roupa para você que é executivo, trabalha, tem uma vida complexa ali, corrida cada vez mais. E para você fazer parte desse maior clube de moda da América Latina, vá lá no minimalclub.com.br, VarejoCast 15% de desconto para você. Fantástico ali, teve muito pai aqui, a gente recebeu muito feedback de papais que receberam o Minimal Club aqui por conta das nossas indicações e gostaram. É isso aí, vamos embora juntos. Minimal Club, melhor roupa que tem para você usar hoje, não tem discussão sobre o tema, certo, Doc? Certíssimo, muito bacana. E uma honra, né, tê-los como apoiadores aqui do VarejoCast. Então, continuando aqui nosso tema, embora a gente já falou aqui, né, a gente deu vários exemplos, que isso pode se expandir para toda a área de alimentação. Me lembro que uma vez a gente estava em Curitiba, a gente foi num determinado restaurante porque você queria comer um barreado, que é uma comida típica de lá. Barreado de Morretes em Curitiba. A gente comeu em Curitiba, mas se fala muito que é o prato típico de Morretes pela farinha de Morretes que se cria o barreado, né, cara, entre outros. Então, o grande negócio disso é a gente pensar quais as oportunidades que podem surgir. Eu já falei aqui algumas, mas imaginar, é transformar o seu supermercado, o seu mercado, o seu restaurante em um destino turístico. Né? Essa é a ideia da trend. E aí você vai usar a comunicação para isso acontecer. Seja como a gente falou, o próprio cliente, né, que é empolgado com aquilo, ele começa a divulgar em suas redes. Você tem influenciadores, micro-influenciadores no TikTok, no Instagram, e você trabalhar a sua própria comunicação para isso, né, com aquela coisa típica que só você tem e que passa a ser um motivo para as pessoas terem o seu negócio como um destino. Eu vou lá para comer isso, eu vou lá para beber isso, porque só para ver coisas que eu não tenho em outros lugares, né? Exatamente. Eu estava querendo pesquisar aqui, eu esqueci o nome de um supermercado que tem em BH, que toda vez que eu vou lá, o pessoal da Ali Combustíveis, eu ia fazer trabalho com eles, e o pessoal me levava no lanche, nesse supermercado, que tem um pão de queijo que é considerado um dos mais gostosos de BH. Esqueci o nome agora, então para não errar, eu não vou falar o nome. Mas é delicioso, então era um destino. E tem dois exemplos, cara, que quase deixamos escapar aqui. A gente falou muito de Japão, cara, mas uma coisa que tá entupida na Liberdade aqui em São Paulo são as lojas que vendem os doces importados. E aqui nós estamos falando de Milka, de Coca-Colas de sabores inusitados, de Fantas aí de sabores inusitados, salgadinhos atípicos ali, os japoneses na maioria, tal, e também do Italy, cara. O Italy é um desses grandes destinos, né, cara, de supermercados que são um ponto de encontro, um ponto turístico. Não importa se a gente está falando da Itália, não importa se a gente está falando de Nova York, não importa se a gente está falando do que tem aqui em São Paulo também. Mesmo em São Paulo, durante um bom tempo ele foi. Tá mudando um pouco a visão do que ele é, mas não deixa de ser um local que é turístico para as pessoas ir conhecer o Italy que tem no Brasil, o Italy que tem em Nova York, o Italy que tem na Itália e por aí vai. E tem um dado bacana para a gente pousar esse tema antes de falar como trabalhar um pouco isso, né? Mas olha, de acordo com o estudo, 70% dos turistas afirmaram que gostam de visitar supermercados durante suas viagens para descobrir novos produtos e experimentar a cultura local de maneira mais autêntica, ou seja, que corrobora com tudo aquilo que a gente falou, certo? Bom, e outro dado interessante, né, Caio, é que
Um levantamento feito no Japão mostrou que 60% dos turistas que visitam o país procuram levar para casa guloseimas ou alimentos que só encontram nos supermercados locais. Então, tem muito disso aí, né? Isso me lembra, por exemplo, a gente lá em Nova York, atrás de um churrasco coreano, né? Porque a gente já tinha falado do Hallyu e tal, e aí a gente foi lá atrás de um churrasco coreano, porque lá em Nova York, né, tem aquelas ruas e tal, e a gente encontrou, e aí você, hoje, falando-se tanto do K-pop, de toda essa cultura, você tem aí em São Paulo, quem gosta de lamen, quem gosta de comer essa comida coreana, então você tem vários lugares. Aí o grande negócio é esse, você que está nos ouvindo, como é que eu posso transformar o meu negócio num destino para essas pessoas que vão querer comprar, degustar, beber, comer, algo que só eu tenho ou o meu é de um sabor que atrai as pessoas, né, Caio? Então isso não pode ser deixado de lado, essa oportunidade, né? E a gente está falando muito de produto, de buscar o produto inusitado ou produto local, né, que favoreça você, que façam com que as pessoas vão até o teu local, o teu estabelecimento para conhecer, mas tudo a ver também com a atmosfera do local. Invista em experiência de ponto de venda, uma atmosfera interessante. Vai fugir da memória qual o supermercado que estava em voga esse ano em Nova York, que todo mundo visitou e falou dele bastante, parecia uma vila, era bem interessante. O Eggman. Ali as pessoas vão pela experiência do ambiente, um ambiente diferenciado, é bonito, é vistoso, né, para você tirar foto, eu acho interessante. Então, assim, invista em ambientes, invista em comidas típicas, invista em alimentos que só você vai ofertar. Não vai vender Coca-Cola igual todo mundo vende, faça algo diferente nessa história, né? Faça o inusitado acontecer. Eu lembro de uma vez, tinha um posto de gasolina de conveniência que lançou aqui em São Paulo, por exemplo, Fred, é um Beer Cave, que era um lugar que você comprava cerveja, mas quase congelada, assim, era uma caverna mesmo, gelada pra caramba, você tinha que entrar lá dentro para comprar. Então, o inusitado de você comprar um produto desta forma também vira o instagramável, né, o compartilhável, algo que viralize ali para tua marca nesse conceito. Fácil, inusitado, além do produto, certo, Doc? Certo. Tô lembrando aqui no Rio Grande do Norte, né, tem uma cidade chamada Tangará. E Tangará é conhecido pelo pastel. E aí, lá tem os lugares que as pessoas na estrada, não, a gente vai lá e para e come um pastel de Tangará. A gente para e come um pastel de Tangará. Então, isso virou uma referência e todo mundo acaba virando um destino de passagem, né? Ou seja, é um caminho de parada de passagem, porque as pessoas iam lá e não, pode deixar que a gente para em Tangará. Aí o famoso lá era a Coca KS, que aí, né, nem todo lugar você encontra uma Coca KS, e o mais famoso, o pastel de Tangará. Então, assim, são aqueles lugares assim, caramba, ali eu vou poder comer isso, porque só tem ali, e aquele sabor maravilhoso. Então, as pessoas começam a se deslocar para o seu estabelecimento como um destino para poder, como a gente já falou, experimentar, degustar, conhecer, ou às vezes só ter, como você falou muito bem, Caio, só ter a experiência, né? Não é só sobre produtos. E lembrando que esse turismo ele pode ser de um bairro que a pessoa mora para o seu, ou seja, vira um destino para ele ir lá conhecer, pode ser da cidade, pode ser do estado, pode ser do país, dependendo aí do que você tenha de atrativo, né? Então, você quando pensa em turismo, lembre-se, é o deslocamento, né? A pessoa vai lá, volta, então você tem vários tipos de turismo nisso tudo, né? Então, isso é bem interessante. Eu me lembro que teve uma época que a galera começou a investir muito em banheiro, né? Então, banheiro com música, banheiro com ar-condicionado, então a galera saía para ir no lugar, pô, o banheiro de lá é espetacular. É isso aí, pessoal. E desta forma, a gente finaliza esse episódio aqui do Varejo Cast Tendências Independentes dessa semana, para que você se inspire aí a tornar a tua loja um ponto de turismo. Para as pessoas, mais do que um ponto de compra, para as pessoas estarem aí interessadas no seu estabelecimento, no seu negócio, muito mais do que apenas para comprar. Certo, Doc? Muito bacana estar mais uma vez aqui com você, meu amigo Caio Camargo, e com você aí que está nos ouvindo agora na esteira, no carro, ou em qualquer lugar deste país, ou quiçá, Caio Camargo, do mundo, porque o Varejo Cast é ouvido em vários lugares do mundo. E agradecendo a você que está conectado com a gente no WhatsApp, que está conectado conosco na newsletter e todos os canais aqui onde a gente estamos presentes. Agradecendo a você por estar mantendo a gente há 1 ano e meio já, né, cara, nos top 100 aqui do Spotify. Queremos mais e pedimos a você que nos ajudem nessa batalha, certo, Doc? Certo, porque a gente está só começando, né? Esse ano a gente ainda tem Web Summit, a gente tem Latam Retail Show, você vai para Las Vegas, eu vou para Orlando, vou voltar à China, ou seja, vai ter muita, mas muita
novidade para você ainda este ano, vindo dessas duas pessoas que só não tem cabelo, mas o resto tem muita vontade para trazer o melhor do varejo para você. Valeu! É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.